surgiu em 1998 e era uma política voltada para a formação artístico-cultural, mas naquele momento com as áreas de teatro, música, e era isso. E o teatro, um grande volume de ações voltadas para o teatro. Com o passar do tempo, se estabeleceu uma escola com 3 áreas. Ou seja, sempre uma política pública, chamada às vezes projeto, chamada às vezes programa, e eram as áreas de teatro, artes visuais e música, né? Em 2011, após uma parada, porque sendo uma política pública, às vezes você tem questões institucionais, às vezes de financiamento, né? Sempre. E o Arena, então, foi interrompido no meio de 2009 e retornou no segundo semestre de 2011, após alguns ajustes. Entre esses ajustes estavam a criação das áreas de circo dentro da área de teatro, que aliás, eram artes cênicas. E em 2008 tinha sido criada a dança e o circo tinha ficado junto com o teatro, mas enfim. Em 2011 isso se torna mais assim evidente. Então, teatro e circo, dança, música, artes visuais e chegou também o patrimônio cultural. Em 2014 chegou o design popular. Em 2019 o circo desmembrou do teatro, chegaram bastidores das artes, audiovisual e gestão e produção cultural. Então hoje essa escola, que vai completar 27 anos, né, 2008-2025 em novembro, tem 10 áreas artísticas e ela está sempre calcada, ela tem como âncora de tudo que ela realiza a questão do direito cultural. Então, essa escola tem como pilares a democratização e o acesso ao direito cultural. Ela é uma escola toda pulverizada, que está nas periferias dos centros culturais. Eu acho periferia uma palavra difícil, né? A gente podia dizer outras centralidades. Né? Porque, afinal de contas, quem mora lá acha que aqui é longe. Existem, né? Mas, existem enfim, pontos de vista e perspectivas. Né? Então, e se você está num território, como a gente quer ocupar toda a cidade, que a gente dialogue com esse território, é muito importante para nós. Então, temos isso, que é o acesso, a importância da democratização, do acesso ao direito cultural, as diversidades, que é o nosso público, né? Muito eclético. Muito, e sem aquilo que seriam, na verdade, exclusões muito comuns na arte, né? Por exemplo, na dança. Há muito pouco tempo atrás, isso vem mudando, mas tem gente que ainda acha que se você não começou a dançar balé com 4 anos, você não pode ser nem bailarina, nem dançarina, nem profissional da dança em nenhuma circunstância, né? Então o Arena já vem trazendo essa perspectiva de inclusão, que eu também não gosto muito dessa palavra, mas eu vou dizer das oportunidades, que é o sentido do direito, em todas as áreas. Então, o que a gente está vendo agora, né, é uma conclusão de um processo formativo de longo prazo. Algumas áreas da escola têm um processo de longo prazo, outras trabalham com oficinas, ações de curto prazo, normalmente semestrais ou workshops. Nesse caso aqui, é o nosso curso de longa duração. E é muito bonito para nós, um grande presente, ver uma turma que a gente vai ter pessoas ali de idades muito diferentes, com experiências muito diferentes e que, inclusive, tem tempos muito diferentes na nossa escola. Nós temos um estudante que é o Jesus chegou na escola em 2008, quando a área de dança surgiu. Mas ele fez uma formação dentro daquilo que foi possível para ele. Então, às vezes, ele interrompeu, daí ele retomou, né? E isso também a gente considera que digamos, tem um sentido de democracia, né? Porque as pessoas, às vezes, precisam interromper os seus estudos. Mas isso não significa que elas não terão direito de retornar. Não significa que as experiências que elas fizeram fora da escola têm valor. Sim, tem valor. Então, quando elas querem voltar, elas passam, como todas as pessoas que chegam por uma avaliação, né? Para a gente entender qual seria uma turma, né? Interessante. Longa duração, no caso deste curso que os meninos estão se formando, é quanto? Seriam 4 anos. Só que aqui eu vou te contar, que é para você ver, o Jé chegou em 2008, a Juliana chegou em 2013 na escola, a Laura chegou em 2023, a Patrícia chegou em 2018 e a Helena chegou
em 2023 também. Ela no primeiro semestre, creio eu, a Laura no segundo semestre, sabe? Então, a Helena trazia uma experiência, a Laura também. Uma pergunta, quantas turmas já se formaram nesse curso? Quantas turmas já se formaram? Muito interessante. Essa é a terceira, em 25 anos. Não para a dança esse ano completa 17 anos. E por que toda essa demora? O impacto da interrupção em 2009 foi muito grande, né? Quando a gente retorna em 2011, a gente tinha pessoas que tinham começado em 2008, que voltaram, mas a vida delas já não... Aquele grupo ali, por exemplo, a gente teve uma dessas pessoas se formou em 2016, na nossa primeira formatura. Se eu não me engano, só uma pessoa desse grupo. Enfim, não vou jurar, porque muita gente. Muito detalhe. Mas essas três formações, a gente acha a palavra formatura muito difícil, né? Mas essas três conclusões ou celebrações dessa experiência na escola, né? São uma conquista enorme, porque isso não é simples. A gente privilegiar a formação artística na nossa vida é um luxo, infelizmente. A gente sabe muito bem disso. Às vezes hoje a escola oferece vale transporte, mas isso começou a acontecer em 2019, né? Teve a interrupção da pandemia. Esse grupo é um grupo que sofreu muito com a pandemia. O Jesus é uma pessoa que teria se formado em 2020. Quando ele retorna, ele ia pegar todo um curso ali, todo um percurso, né? Em 2020 eles concluíram. Mas com a pandemia a gente não fez isso e a gente também optou por dizer que as experiências na pandemia, elas não seriam consideradas o curso de longa duração, elas seriam tipo apêndices, assim, sabe? Porque também não seria justo com quem não conseguia fazer, porque não tinha aparelho, porque não tinha tecnologia, porque não tinha tempo, porque não tinha condição. Então, por exemplo, a Paty, na pandemia, ela ia começar o básico 2. Ela tinha feito um laboratório, aí ela ia passar para o básico 2, chega a pandemia. Aí ela faz um monte de experiência na pandemia, quando ela chega, ela vai voltar para encontrar com uma outra turma que era mais ou menos uma metade do curso, que era um ciclo de expansão. E, enfim, né, é uma organização, mas é uma conquista, é uma grande realização eu ter tido, né, a ousadia, digamos, essas pessoas são ousadas, né, de dizer eu quero sim me formar. A Juliana é uma pessoa que já foi formada, já se formou no Cefet, que é a escola do Palácio. Chegou na escola depois de um tempo que se distanciou da dança em 2013, se formaria em 2016 e não se formou. Estava voltando quando a pandemia chegou e sofreu muito na pandemia. E depois, com o nosso retorno presencial de 2022, ela conseguiu uma constância e agora está se formando. Então, assim, para a gente, o que eu acho super importante de dizer é dessa alegria muito grande de ver essas pessoas exatamente, né? A jornada tendo uma enfrentando tantos desafios, mas sim, dizendo tudo é caminho. E o nosso caminho nos trouxe até aqui. Eu achei interessante, Márcia, você detalhar e pontuar de forma tão vívida essas questões. Eu fiquei me perguntando, assim, para mim, a seu respeito, o seu envolvimento com a arte, com a necessidade de auxiliar nessa demanda de promover arte. Como foi que você se integrou nesse grande projeto da Arena da Cultura? Na verdade, eu cheguei na escola em 2011 como professora, nessa retomada. Eu não sabia nada da escola. Eu tinha, sim, um trabalho que eu fazia com pessoas com idades diferentes, né? Dentro da dança, dentro do trabalho o que é chamado como educação somática, enfim, consciência corporal, consciência de si. Então, eu tinha, assim, uma experiência com um público nomeado como diverso, porque com muitas idades diferentes, pessoas inclusive idosas. Cheguei na escola, me surpreendi muitíssimo, né, com a aproximação. Tem uma pessoa com quem a gente trabalhou, que foi nossa diretora há muito tempo na escola, ela dizia, essa é a cidade de Belo Horizonte, né? Então, me aproximar da cidade, me aproximar das pessoas com todas as suas diferenças, todos os seus desejos, expectativas, seu imaginário.
Eu digo que a escola é um lugar de aprender. Você teve uma formação clássica? Não, eu passei sim pela dança clássica, eu tenho uma formação que abrange muitas coisas, mas eu me dediquei muito à dança moderna e muito à dança nomeada como contemporânea. Que a gente na escola gosta de dizer que a gente trabalha com uma perspectiva contemporânea. Por que uma perspectiva contemporânea? Porque exatamente na perspectiva contemporânea você consegue dizer para uma pessoa que ela não precisa ficar copiando, né? Porque copiar significa estabelecer um modelo. E a partir do momento que eu estabeleço um modelo, eu já estabeleço uma exclusão, né? E você iniciou falando da turma e os professores. Pois é, então eu cheguei na escola como professora em 2011, já ali me impactei muitíssimo de conhecer a equipe da escola, era um momento de renovação, mas pessoas que já estavam voltaram, outras chegaram. A escola, ela tem como princípio que o corpo docente seja formado por professoras, professores, professoros, artistas. Então, pessoas, não significa que eu precise ser a artista mais conhecida, que todo dia meu nome está na mídia, mas que eu atue numa visão de arte, né? Como uma perspectiva de arte, como um modo de estar no mundo, de se expressar, né? Por exemplo, a gente não diz que a gente faz arte e educação, né? Nós não estamos vinculadas à educação. A escola está vinculada à cultura, à Secretaria Municipal de Cultura, Fundação Municipal de Cultura, né? E o nosso trabalho é com arte e cultura, então, pessoas que têm experiência nesse lugar e, em geral, as profissionais, os profissionais e ex-profissionais da nossa escola se destacam em Belo Horizonte como artistas. E eu vou dizer, preciso dizer isso, que a equipe de dança, para mim, hoje, não tem em Belo Horizonte uma outra escola com uma equipe tão maravilhosa como é a equipe da escola. Tenho muito orgulho de trabalhar com essas pessoas. Quantos, você tem de cabeça quantos são os membros do corpo docente? Na dança somos 7 professoras neste momento, inclusive professoras mesmo. Aliás, tem o Bruno que está trabalhando como professor convidado, Bruno Marçal, mas temos Marisa Diniz, Luísa Machala, Luísa que dirige esse trabalho, Marisa é co-diretora, Júnia Bertolino, uma referência nas artes de matrizes africanas, né, aqui em Belo Horizonte. A Samantha Viana, muito experiente na escola, chegou, a gente diz que ela é a mais anciã, mas é porque ela chegou em 2008. A mais anciã é um título bem nobre. Nicole Costa, que foi nossa aluna, e isso nos enche de orgulho, porque é uma pessoa que foi nossa aluna do trabalho. Camila Silva, que também chegou agora, há 2 anos a gente fez um edital, ela participou e está conosco. E o Bruno Marçal, trabalhando como professor convidado. Você coordena todos os projetos? Eu coordeno a área de dança. Sim, então... Tudo que acontece na dança, eu faço uma coordenação. O que é fazer uma coordenação? Eu acompanho todas essas ações, com a colaboração imensa dessas professoras, né? Mas a gente faz a criação de emendas, a gente faz uma investigação para compreender quais seriam as temáticas que poderiam interessar esses públicos, né? No espetáculo Vazante, tecnicamente, terá estreia e quantas apresentações? Mais 4, 5 apresentações. 5 apresentações, a estreia sendo nesta terça-feira. Exato. A perspectiva do espetáculo foi trabalhada em conjunto ou partiu de um ponto acima e foi se transformando? Por exemplo, uma ideia que veio de uma coordenação, depois as professoras viram a possibilidade e os alunos complementaram. Como é que foi? Nunca viria de uma coordenação, isso é Primeiro, tudo que a gente faz na escola vem de quem está na nossa frente, ou seja, a gente precisa olhar para esse grupo e precisa compreender esse grupo. É lógico que a gente está acompanhando esse grupo há muito tempo, né? O semestre passado teve um trabalho feito com a água, elas se interessaram por isso. E daí a Luísa, que é a professora, que seria a diretora, ela já sabia disso, ela trouxe o livro da Conceição Evaristo. Um livro de contos. Eu até fiquei me perguntando, assim, eu vou assistir o ensaio, obviamente, mas quais foram exatamente os contos selecionados? Ou se foram todos? Escolheram os contos e parte dos contos, sabe? Mas eu acho que o Luiz poderia falar sobre isso, assim, né? E tá até as estudantes. Elas escolheram pequenos trechos, elas investigaram esse Fizeram então uma fluxo. miscelânea para construir um espetáculo.
Na verdade a gente chama isso de pesquisa, né? Ou de investigação, uma investigação poética, né? Uma investigação estética. Foi uma pesquisa longa até chegar no produto de Não. trabalho? A gente está fazendo uma coisa também que é uma aventura, porque essa é a única turma que está criando um trabalho em um semestre, no sentido que também na pandemia realmente passando por isso, mas dessa vez a gente juntou a estreia com a circulação. E para estes que estão se formando, a Arena da Cultura daria supostamente oportunidades de trabalho? Ou encaminharia, ou seria Não, a gente até não logo? tem, isso não compõe aquilo, o nosso jeito, né, o nosso modo de atuar, mas no fundo, mas essas pessoas agora a gente espera que elas façam da dança um aspecto da sua vida e façam escolhas a partir disso. Nós já temos 2 estudantes que passaram no curso de dança, vão para a universidade agora fazer um curso de dança, e a Paty já faz parte de um grupo que Juliana e Helena também fazem parte, elas criaram esse grupo. O Jesus, para mim, é um grande performer, né? Ele atua também na performance, já fez trabalhos maravilhosos. Eu acho que a dança compõe esse trabalho do Jesus como performance, gostaria muito que ele investisse nisso. E a Laura é uma dançarina das danças de salão, mas ela queria fazer essa experiência mais na perspectiva contemporânea para ter outros elementos na sua formação. Eu, assim, desde que eu estou na escola, o que eu vejo é que as escolhas são infinitas. E quando você me falar assim, mas a pessoa faz a aula, o que é formação? Para mim, às vezes, se ela contar para o neto dela que ela escutou uma música bonita da aula, isso pode ser uma ótima formação. Se ela quiser convidar a vizinha dela para ver um espetáculo de dança, essa é uma ótima formação. Se ela quiser contar que ela se sentiu melhor e mais leve para a irmã dela, também estamos tendo formação, né? Nós não vamos ter espaço no mundo para todo mundo ser dançarina profissional. Mas tempo para as pessoas serem o que elas são. Para mim, todo mundo dança. Ao menos o curso ofereceu um grau de excelência em termos de competência. Eu espero. Excelência é uma palavra bem difícil, né? As palavras excelente, espetacular, né? Mas eu acredito sim que ofereceu uma experiência. Vocês fizeram o melhor possível para a formação. Com toda certeza, com pessoas muito competentes, muito dedicadas, generosas, implicadas, né? E a gente teve um encontro feliz com essas pessoas. Que o nosso encontro possa gerar caminhos na vida dessas pessoas. E você continua na coordenação, minha amiga? Eu estou na coordenação desde 2019, desde 2017. Então, esse ano se completam 8 anos que eu cheguei Eu na digo coordenação. assim, você continua para anos adiante? É o seu desejo? Olha, É o que você quer? Eu adoro essa escola, é um lugar de aprender, como eu digo. Paulo Freire diz, não tem aprender sem ensinar e não tem ensinar sem aprender. E essa escola é uma prova muito grande disso. Mas talvez possa chegar um momento em que eu também não seja a pessoa ideal para aquilo que se ensina e se aprende na escola. A escola se atualiza sempre. Eu serei sempre a escola, como eu digo para todas as pessoas. Hoje, para mim, você é a escola. Você conhece essa escola, eu quero que você seja a escola conosco. Eu sempre serei a escola. Pode ser na coordenação, pode ser que não também, né? Ou dançando. Mas eu sou uma artista, trabalho como artista na cidade, tenho um trabalho que é pelo qual, assim, eu prezo muitíssimo, que eu não quero abandonar. Porque também esse trabalho me faz ser a coordenadora que eu sou, e a coordenadora que eu sou me faz ser a dançarina que eu sou. E tudo que eu sou na minha vida.